Bendito Jesus, Senhor da glória, nós estamos em tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua graça manifestada. Obrigado, Senhor, pela comunhão que tu tem, meu Senhor, nos proporcionado através do teu Santo Espírito. Ó Deus, obrigado pela tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos, guarda, Senhor, os teus servos, Pai, que estão dedicados, consagrados, conscientes, preparados. E guarda, Senhor, e abençoa as próximas gerações. Pai bendito, opera na igreja, opera, meu Senhor, em cada vida, nos dá graça para te servir, nos dá prazer em te seguir, Senhor, e nos dá graça, Senhor, para tributar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É sempre muito bom a gente ter uma palavra, é sempre muito bom a gente ter realmente a graça. O mundo tem uma economia pulsante, extraordinária. É impossível a gente calcular a quantidade de dinheiro que se gasta com material de autoajuda, porque as pessoas precisam de algum conforto, alguma palavra, um conforto, uma oração, uma expressão de encorajamento. E nós temos isto na palavra de Deus, de uma forma profunda e disponível para todos. É maravilhoso. Nós vamos meditar no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 12, e vamos aprender juntos. É uma bela leitura, uma boa instrução para nosso coração. Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exaltai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí, saí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Louvado seja o bendito do Senhor. Um pequeno texto que expressa muito para nós. Para começar, ele identifica o Deus eterno como aquele que tem interesse no nosso bem-estar e envia os embaixadores do seu reino para transmitir tranquilidade, para anunciar a paz. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui era a antiga aliança, mas na nova aliança, boas novas, evangelion,
Na verdade, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, boas novas de salvação. E, na sequência, no versículo 7 aqui, ele fala que faz ouvir a paz, que faz ouvir palavras pacificadoras, que anuncia o bem, que faz bem, que anuncia o bem, que proporciona o bem, que transmite o bem, que faz ouvir a respeito da salvação e que assegura a Sião, o teu Deus é o Rei. É muito bom, é muito agradável para nós ouvir a voz de Deus de tal forma, através da sua palavra, que saiamos encorajados sempre. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam ou levantam a voz. Eles levantam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. É promessa das Escrituras, e se aqui parece uma promessa velada, em Atos dos Apóstolos, esta promessa se torna aquela promessa mais clara possível. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, a partir do Monte das Oliveiras, os discípulos viram, ele começou a flutuar, começou a subir, e subiu, até que eles levantaram bem a vista e ele desapareceu. O texto diz que uma nuvem ocultou aos seus olhos. E, de repente, aparecem duas pessoas, dois homens vestidos de branco, representando a pureza, ou seja, uma teofania, dois anjos, e eles perguntam: varões galileus, por que estáis olhando esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu? Ele há de voltar, assim como vistes ele subir, ele vai descer. A promessa tinha 7 séculos. É esta profecia aqui, 7 séculos. Olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, ou seja, tem que virar música, tem que cantar. Eu tenho uma cruzada, praticamente uma loucura o que eu faço em relação à música ruim, essa música perturbadora na igreja. Há uma geração deformada, deturpada, na espiritualidade, no entendimento, na cultura bíblica, é um terror. E eles cantam cada lixo, eles cantam aquele desastre. Eu abomino seitas imundas que surgem como cogumelo, pé de parede, pé de cerca. É um horror. E eles não têm coisa nenhuma. Aí ficam inventando e fazendo um negócio para atrair as pessoas e tomar o que elas têm. Eu abomino com toda a força. E como eu abomino as seitas e as suas invenções, eu não canto nada do que eles produzem. Eu não quero nada do que eles produzem. Eu não escuto os sermões deles. Eu não quero a música deles. Muitas vezes eu me aborreço profundamente, até mesmo no ambiente eclesiástico, porque o povo não tem discernimento e traz aquele lixo do aterro sanitário, das seitas, dos imundos. Se nós temos coisas tão gloriosas, músicas tão boas, música sacra da melhor qualidade possível, proveniente de pessoas que tinham compromisso com Deus, santidade. Então, exclamai cantando, exultai juntamente. Aí o deserto de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade maravilhosa, cidade extraordinária,
mas alguns quilômetros depois da cidade já é deserto. E o salmista aqui, ou melhor, o profeta aqui, ele, neste uma espécie de salmo, o profeta aqui, ele convoca exultar juntamente desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa para todos os que têm amor pelo Senhor. Se tiver amor pelo Senhor, tem Jerusalém como um lugar de paz, um lugar de gozo, um lugar de revelações espirituais e um lugar de manifestação divina. É um lugar extraordinário. No versículo 10 diz: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ou seja, o que Deus iniciou em Jerusalém espalhou para todo o universo. Não existe ninguém no mundo que não conheça as histórias de Jerusalém. Pode não receber, pode abominar, porque abominam mesmo. O mundo islâmico, o mundo, todos os inimigos de Israel abominam Jerusalém. Até mesmo os que têm desejo de tomar de novo aquela cidade. Porque quando eles tomaram a cidade, mudaram o nome, porque eles abominam Jerusalém. Eles abominam. Então, a palavra aqui. Agora, o conselho, os olhos do Senhor estão postos ali. No versículo 11, ele diz: retirai-vos, saí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Uma expressão que se reporta aos levitas. É uma expressão que se reporta aos sacerdotes, aos ministros de Deus que exercem a função de purificar, a função de oferecer sacrifício, a função de encorajar os outros, interceder pelos outros. O sacrifício da tarde com o incenso, a queima do incenso, era um simbolismo para falar sobre a oração, a intercessão. E o último versículo, que é o versículo 12, diz: porque não saireis, vocês não vão ter necessidade de correr, não saireis apressadamente, não saireis precipitadamente, não tereis perturbação, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Não haverá mais este tipo de perturbação, nem vos ireis fugindo, porque tem o quê? Proteção, porque o Senhor irá diante de vós. Quem tem esta proteção, quem tem esta segurança, não se apressa, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, a proteção que vem do Senhor. A proteção que vem do Senhor. Agora, que leitura extraordinária! Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a boa nova, dos que anunciam a paz, dos que fazem ouvir o bem. É algo grandioso. Que Deus abençoe os meus irmãos, enchendo de graça cada vida, cada coração, fazendo realmente descansar. Que possamos descansar na presença de Deus, descansar na casa de Deus. Mas eu nem frequento. Olha, eu sou muito feliz frequentando, mas tem um tempo para tudo. Dê tempo ao Senhor.
peça graça, peça compreensão das coisas espirituais, peça graça. Há um tempo para tudo. O Senhor Deus há de lhe dar a decisão e a direção. Seja uma bênção. A minha intercessão hoje é por um casal amigo. O desejo do meu coração, eu sempre fui um intercessor. Eu sou um intercessor. E é interessante, acontece comigo. Eu encontro uma pessoa, às vezes, na cidade, eu não sei quem é, mas eu vejo aquela pessoa e eu sinto desejo, necessidade de orar por ela. E às vezes eu faço a oração mesmo. Uma vez eu encontrei uma senhora ela estava num estado assim de inquietação, de desespero, e eu orei por ela no canteiro da avenida. Eu perguntei: a senhora quer ajuda? Quer faça uma oração pela senhora? Quero. Então fechou seus olhos. Aí ela fechou os olhos e eu orei de olhos abertos, olhando o movimento ali, orei por aquela senhora. Então, eu sou um intercessor. E eu intercedo até porque eu não conheço. E o Luíde e a Luciana, eu já os conheço há algum tempo. Temos o benefício da ajuda deles no nosso trabalho. Temos o benefício e a felicidade de sermos próximos da família dela aqui no Brasil, uma família numerosa, uma família importante para mim. E suplicar pela Luciana, pelo seu esposo, pela família dela aqui, pela família dele lá. Então vamos apresentar o casal ao Senhor para que Deus realize a grande bênção que eles estão esperando. Vamos suplicar a bênção de Deus. O Jean-Luigi, a gente conversou pouco. Nós tivemos um único encontro pessoal e foi pouco, mas foi muito agradável. Agradeço a Deus pela vida dele. Agradeço a Deus pela vida da Luciana. Amado Senhor, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos a Ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra que nós lemos, expomos, entendemos. Te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, pelo Teu cuidado santo. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado grandioso, nos confortando, nos consolando, nos exortando, nos ensinando. Abençoe e guarda a Tua igreja em todo lugar. Agora, Senhor, te apresento, Senhor, a Luciana e o Luíde. Toma em Tuas santas mãos, guarda eles, ajuda. Abençoa os familiares dela aqui, a irmã Lúcia, o irmão Francisco, os seus irmãos. Ó, Senhor, sua família. Guarda cada um aqui, Senhor. Lá, meu Senhor, guarda a família do Jean Luíde. Guarda, Senhor, a dona Carmela, a Martina, o Enzo. Toma em Tuas santas mãos, opera em seus corações. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Tu és o nosso Deus. Tu és o Criador de todos os homens e Tu podes, Senhor, falar aos corações. Opera na vida deles, protegendo, dando graça, se manifestando, Senhor, a eles amorosamente. Meu Senhor, a Luciana, ó Deus, toma em Tuas santas mãos, dá a graça que ela necessita, completa, meu Senhor, a obra e que nós possamos Te louvar. Deus fiel, abençoa, Senhor, o prêmio que eles têm para receber. Guarda, Senhor, abençoa, guarda, traz na Tua paz. A vida está nas Tuas santas mãos. Abençoa profundamente, Pai. Confirma a Tua bênção na vida do casal, na vida dos familiares de ambos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos
e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.